Noite mais uma vez, tá? Houve um pequeno probleminha, mas eu tive que sair e agora eu entrei de novo, tá bom? Como eu estava falando, estava querendo compartilhar a palavra de Deus na passagem de Josué, que se encontra no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Amém? Que Deus abençoe. O título da palavra diz: A entrada na terra de Canaã. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, servo que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás herdar a este povo a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muito boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo quem está entrando, quem está chegando agora. Uma ótima noite abençoada para todos vocês. Bom, essa passagem que eu acabei de ler de Josué fala o seguinte. Aqui fala que o Josué ele era o sucessor de Moisés, que o Moisés era o líder. E muitos anos atrás, não sei quanto tempo que o Moisés ele morreu, né? Não sei por quantos anos que foi. Mas Deus, quando Moisés ele morre, aí Deus fala com Josué para animar o coração dele. E aí ele diz assim no versículo 1, né? Que depois da morte de Moisés, o Senhor falou com Josué e ele disse assim, Josué, né? O Senhor Deus, né? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa todo este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Então, o que significa? Que o Moisés era o líder, só que aí de repente Moisés ele morre, mas aí Deus fala com Josué para animar o coração, e Deus fala para Josué, não só para Josué e todo o povo dele, para poder passar por todo esse povo num rio, que é o rio Eufrates. Aí ele manda aí desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, que é toda a terra dos heteus, e até o grande mar, que é o poente do sol. E
que é o vosso termo, quer dizer que é o vosso lugar. E então, você, por onde você quer que você for, onde Deus for te mandar, você vá. Não desista do que Deus for falar no teu coração, na sua vida, aonde Ele te mandar para você ir, independente de qualquer dificuldade ou qualquer situação, que você siga em frente, mas que Deus sempre vá na sua frente. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, Deus estava falando através do Josué, para Deus ser com Josué. E assim, para Deus ser com ele. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Keila. Seja muito bem-vinda à live, tá? Deus abençoe a sua vida, tá bom? E Deus, quando ele fala com Josué, fala para ele ir em frente, para poder dar uma terra que Deus prometeu a Moisés, entendeu? Aliás, Deus prometeu a Josué, para Josué herdar a terra, não só ele, mas todo o povo de Israel. E fala, né? Que Deus é com ele e que Deus é com ele e que ele nunca vai deixar ele, e também nunca vai desamparar o Josué, entendeu? E tão somente quantas das vezes nas nossas vidas a gente fica meio fraco, querendo ficar desanimado para não poder ir, às vezes vem um negócio assim na nossa mente que fala que é pra gente não poder ir, mas Deus fala que é só pra gente se esforçar e ter bom ânimo na nossa vida e pra gente poder sempre seguir em frente. E Deus, ele tá te falando nessa noite, tá te ordenando para você ir em frente, para você não desistir, né? Se Deus te fez uma promessa na sua vida, ele vai fazer no tempo certo, na hora certa, no momento certo da vida. Deus vai fazer o momento exato na hora certa. Muitas das vezes a gente faz do nosso jeito, como a gente quer, da maneira de como a gente quer, mas nós somos humanos e às vezes a gente peca por qualquer coisinha que às vezes desagrada a Deus, né? Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirás por onde quer que andares. Por exemplo, de repente Deus te manda ir para um lugar que é um deserto. Amém? Muito obrigado. Que é um deserto muito assim que você de repente imagina que às vezes que é um deserto que você olha para um lado e para o outro e não tem nada, não tem nada que tá ao seu redor, não tem planta nem disso e daquilo outro. Pode acontecer com você. E muito obrigado, Karina, pela rosa. Verdade. Muito obrigado pela rosa, Deus abençoe. E que a gente também, o versículo 8 fala que a gente não pode se apartar do livro desta lei. Antes a gente tem que meditar nela de dia e de noite, né? De dia, de noite, de manhã, de tarde, não importa o dia que seja, o dia que for para poder você fazer, para você compartilhar. Sempre você tem que tirar um tempo para Deus. Todos os dias quando você acordar de manhã, você sempre tem que procurar agradecer a Deus sempre. E você sempre tem que louvar a Deus, mesmo tendo só um pouquinho de alguma coisa, você agradece e louva Ele, né? Não se aparte o livro da tua boca desta lei, antes medita dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Ou seja, você está indo
por um lugar que você, num lugar que Deus te manda, que às vezes você nem sabe onde é, mas Deus sabe onde ele vai escolher um caminho certo. Ele vai pegar um caminho daqui, aí às vezes Deus manda para você ir num certo lugar, quer dizer, você vai num lugar que não é onde Deus te manda fazer, para você ir, ele fala, ó, não vai por esse caminho aqui, vai por esse caminho aqui que é um caminho mais certo, né? E muitas das vezes a gente sempre vai num caminho errado, quebra a cara, e aí de repente a gente paga o preço, mas tudo que a gente for fazer, a gente tem que sempre primeiro sempre primeiro quando for fazer algo, quando você pisar a planta do vosso pé, Deus vai fazer sempre prosperar. E é só você realmente acreditar e crer que tudo ele vai fazer na sua vida. Porque quando Deus ele dá algo pra gente fazer alguma coisa, e muitas das vezes a gente se acovarda pra gente fazer, a gente muitas das vezes se acovarda por qualquer situação. Mas na vida da gente que somos cristãos, não devemos nos acovardar, não devemos abaixar a cabeça, sempre seguir em frente, sempre seguir pro alto, né? E muitas das vezes, como a gente vai sempre fazer, oi mãezinha, muito obrigado, tá? Deus abençoe. E a gente tem que sempre fazer um esforço para a gente poder sempre fazer um pequeno sacrifício na nossa vida. Tá bom, meu amor. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelos presentes. Muito obrigado aí, gente, que estão compartilhando a live. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a vida de todos e de cada um. Deus é bom e maravilhoso. Hoje estou aqui compartilhando a palavra de Deus na passagem de Josué. Tá bom? Que Deus abençoe mais uma vez. E assim, a gente sempre tá com aquela preguiça de que não dá para fazer porque tá com isso, aquilo, outro, mas Deus fala, não te mandei eu. Não é o que tá ao seu redor, é você mesmo que Deus tem. Deus manda você fazer algo que Ele te pede para você fazer, para você sempre garantir aquilo que você quer. Porque não adianta nada você ficar assim, ó, de braço cruzado e você, tipo, ficar só olhando para um lado para o outro, olhando para cima, que Deus vai resolver as coisas lá do céu. Não, porque a gente tem que tá certo que Deus, ele abençoa a nossa vida e ele vai sempre estar nos abençoando, ele vai sempre estar nos protegendo, mas cabe a nós, como os cristãos aqui, fazemos a nossa parte. Uma palavra de Deus é sempre bem-vinda. Amém, com certeza. Sempre bem-vinda a palavra de Deus. Qualquer palavra de Deus é muito bom nas nossas vidas, né? E assim, muitas das vezes você vai para um certo lugar e você de repente você começa a ficar com medo de que vai acontecer alguma coisa, mas você nunca pode esquecer que aquele lá de cima que está lá vai estar sempre olhando para você e vai falar assim para você nessa noite: esforça-te e tem muito bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. A partir hoje, Deus fala para você nessa noite: Deus ele é contigo por onde quer você andar, onde você pisar a planta do vosso pé, ele vai te abençoar. Você colocar a mão e Deus vai prosperar cada vez mais. Mas é só se você crer, na palavra de Deus e acreditar nela. Porque tipo, você tem que crer e não só ouvir. Você tem que fazer apenas sem poder praticar a palavra. Você não tem que ser só ouvinte da palavra, você tem que saber praticar a palavra todos os dias, guardar ela no coração. E você sempre tem que estar sempre disposto a fazer algo para Deus. Quantas das vezes obrigado, Luciana, Deus abençoe. Quantas das vezes da nossa vida, obrigado, maninha, Deus abençoe. Quantas das vezes da nossa vida a gente está tão esgotado na nossa vida, mas Deus, quando ele vem, ó, ele vem assim, ó, com aquele banquete espiritual assim, ó, com as mãos dadas,
E ele vem abençoando assim, ó. Vem abençoando. Aí fala, filho, eu tô aqui, ó. Tô aqui te entregando algo que eu quero que você faça para mim. Evangeliza, tenha bom ânimo, não tenha medo de perder a fé. Eu sou contigo por onde quer que andar. E por aí vai. A nossa vida, a gente sempre tem que sempre tá de cabeça erguida. Tem muitas pessoas que às vezes que precisam mais de uma palavra que não conhece a Deus do que nós que já conhecemos a Deus há muito tempo. Eu que como sou seguidor da palavra já há muito tempo, Deus tem feito algo na minha vida que muita gente não sabe. Mas Ele é fiel nas nossas vidas e Ele sempre vai nos abençoar, Ele sempre vai nos conduzir por onde quer que nós formos. Então, meus amados, você sempre tem esforça-te, um bom ânimo cada dia vocês batalhem para vocês conseguirem o que quer, mas antes de tudo sempre faça uma oração agradecendo a Deus, sabe, mesmo estando cansado pelo dia de hoje, e o dia de hoje foi de cada um, eu sei que foi maravilhoso, e Deus é infinitamente mais naquilo que a gente for pensar, e a gente sempre na nossa vida, a gente sempre tem que se esforçar, a gente sempre tem que estar sempre pedindo a Deus, contar a nossa vida para Deus, porque Ele é o maior contador, né? Ele é o nosso pai, ele é o nosso paizinho, ele é bem educado com a gente e ele é bem maravilhoso com nós, porque quantas coisas aí tá tão difícil na nossa vida sem Deus, porque muitas das vezes é melhor você estar com Deus do que estar sem Deus. Muitas das vezes é melhor você estar bem, não é só tipo ter uma conta bancária, ter um dinheiro ou aquilo outro, mas o importante de tudo é você ter amor pelo que você faz, pela obra de Deus que você tem vontade de fazer um dia na sua vida, de evangelizar. Mais uma vez quero agradecer a todos por essa live, tá? E Deus abençoe cada vez mais. E também, né? Uma outra passagem que eu quero só ler no outro versículo é no versículo 10, que aqui fala que Josué ele dá ordem ao povo. Josué, o sucessor de Moisés. E aí, eu vou estar lendo. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo povo do meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuídes. Então falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, a meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai da vossa palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra, né? Eu vou ler o versículo 15. Até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como vós a eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu a Moisés, servos do Senhor, desde o lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Não tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como fui com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em todo quanto lhe mandares, morrerá.
Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Bem, outra passagem que eu acabei de ler aqui fala sobre muito. Obrigado, mãezinha, pela rosa, que Deus abençoe, tá? Grande abraço. Outra passagem que eu li no versículo 10 é que fala da passagem que o Josué lhe dá a instrução para poder ordenar o povo a passar pelo Rio Jordão. E aí ele fala assim que é para poder passar pelo arraial e ordenar dizendo que proveis de comida, né? Que dentro de 3 dias passarei pelo Rio Jordão e para que entreis para possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuídes. Ou seja, muitas das vezes Deus está dando algo para nós que é de grande valor da nossa vida, que é para a gente poder possuir. Muitas das vezes, quando Deus dá algo para a gente possuir na nossa vida, Deus dá, só que a gente não pode só ficar, tem que desfrutar, saber desfrutar da terra que Deus dá para nós, né? E saber da terra que Deus dá para nós, que a gente possa saber desfrutar, que a gente possa saber valorizar, que muitas das vezes as pessoas desperdiçam e jogam fora o que Deus dá pra gente. Então, se Deus prometeu lhe dar algo que seja de grande valor, saiba aproveitar para poder não jogar fora aquilo que Deus possa te dar. Então, aproveita para você usufruir, aproveitar e também para poder cuidar da terra que Deus te dá, né? E muitas das vezes o Senhor nos faz lembrar pra gente nos faz lembrar pra gente sempre poder nunca esquecer das promessas que ele tem na nossa vida. Então, quando Deus manda para você para você possuir algo que seja assim de valor, Deus, ele quer sempre estar abençoando você, ele sempre vai estender com as suas mãos estendidas, sempre vai estar te abençoando, te ordenando, né? E diz o versículo 15, que até o Senhor Deus descanso, né, para vós. Obrigado, meu amor, Deus abençoe. Obrigado. Então respondeu a Josué dizendo: tudo quanto ordenades. Aliás, eu vou ler o versículo 15. Até que o Senhor Deus descanse vossas mãos, como a vós e a eles também possuam a terra, que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuídes, que aqui vos deu Moisés, o servo do Senhor, desde o lado do Jordão até o nascente do sol. Ou seja, o versículo 15 diz assim, que o Senhor também ele dá uma terra por herança. Por exemplo, de repente alguma pessoa da sua família começa a vai falecer e aí de repente ou antes da pessoa assim, né, partir, ele deixa um testamento. E quando ele deixa um testamento, é para você, ele deixa um testamento para você para ver o que vai fazer, entendeu? E você, quando ele deixa algo de herança, é para você aprender a olhar, aprender a valorizar ou tudo que Deus for te abençoar e dar para você, você tem que aprender a usufruir e não jogar fora. Às vezes é algo tão precioso que Deus quer dar pra gente, e muitas das vezes do nada a gente desperdiça, a gente joga fora, e é bem assim complicado, mas nunca deixe de desfrutar aquilo que Deus te deu, né? E aí fala no versículo 16. Então responderam o povo, né? O povo
o povo que estava junto com Josué, dizendo: tudo quando vos ordenares faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. A ti tão somente, que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Ou seja, se nós vamos fazer tudo quando o Senhor nos ordenar para fazer, a gente vai fazer conforme a vontade do Senhor vosso Deus. E por onde quer que Ele for nos enviar, para um lugar assim longe, distante, a gente tem que ir. Não adianta a gente escapar, não adianta a gente se esconder, porque isso daí não vai resolver de forma alguma ficar se escondendo de Deus, não. Sabe, amigo? Amiga, nunca vai. Deus, uma hora Ele vai pegar você e vai puxar você pelo anzol para ver se você realmente vai fazer, para ver se Deus realmente vai fazer o que Ele quer na sua vida. Você que está aí do outro lado, que está passando por um momento muito difícil, ou que está achando que Deus não tem solução para você, tem sim. A minha solução foi resolvida. Porque, obrigado, minha irmã Karina, Deus abençoe, porque a minha solução foi resolvida sim. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, mas eu acredito que vocês estão conseguindo me ouvir. Minha solução foi resolvida porque eu não era evangélico antes e nasci num berço evangélico. E eu posso dizer uma coisa: o que Deus fez na minha vida não foi brincadeira, não. Eu passei por muitas coisas, muitos processos de tratamento, que eu sou deficiente físico, mas nem todo mundo assim vê como minha deficiência. Mas é assim, estou aqui porque Deus é fiel na minha vida e Ele, até aqui o Senhor me ajudou, Deus me abençoou, que hoje eu tá travando a internet. Eita Jesus, não tá travando? Tá travando aí, gente, a internet? Tá travando? Então, e aí mas é isso. Como ouvimos, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. A ti tão somente que o Senhor Deus te deseja contigo, como foi com Moisés. Todo o homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-me e tem bom ânimo. Então, aqui no versículo 18, primeira coisa, a gente não pode ser rebelde, porque quando a gente é filho de Deus, não podemos ser rebeldes. Então, meu amigo, minha amiga, por onde quer que você esteja, Deus está mandando falar para você que você tem que ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais suave, uma pessoa mais calma, assim como Jesus é. Seja como Josué, ele se esforçou para poder ter, para poder ter ânimo. Muito obrigado, Luciana, obrigado, minha vida, Deus abençoe. Ele se esforçou bastante para poder ter ânimo, mas primeiro de tudo ele orou para que, se realmente fosse a vontade de Deus, ele passasse pelo Jordão, e através disso Deus ajudou que o Josué e todo o povo de Israel passasse pelo Jordão. E aí ele conseguiu passar pelo Rio Jordão porque teve esforço, teve um pequeno sacrifício. Se a gente quiser na nossa vida fazer um pequeno sacrifício, a gente tem que fazer um pequeno esforço, nem que seja só um pouquinho, debaixo de sol, debaixo de chuva, e assim vai. E o mais importante de tudo
é você sempre estar guardando tudo aquilo que, guardando com fé, com esperança, tá bom? Que você, naquilo que você possa prosseguir, no que você for fazer, sempre você tem que colocar a Deus em primeiro lugar, tá? Coloca Deus em primeiro lugar, porque quando você coloca Deus na frente, aí tudo dá certo. Mesmo passando as dificuldades, tempos difíceis que a gente vive, mas a gente nunca pode esquecer que Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nosso escudo e a nossa espada, né? E então é isso, né? Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando a live, que vocês possam continuar compartilhando, abençoando cada vez mais a vida de cada um. Aqueles que está lá do outro lado, tá com alguma causa na justiça. Uma coisa eu vou dizer para você, porque Deus é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que está travado, Deus vai destravar no momento certo, na hora certa. E ele vai à frente, ele não vai tá deixando você sozinho, não. Você nunca tá sozinho. E você é algo precioso para Deus, assim como eu também sou precioso. Oh, obrigado, meu amor. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Algo precioso que Deus sempre quer fazer na nossa vida, e a gente tem que deixar Deus entrar no nosso coração. Tem que deixar ele penetrar na nossa alma, na nossa vida, no nosso interior, que ele quer moldar, que ele quer quebrar aquilo que tá ferido, aquilo que tá rachado, e ele quer fazer de novo, tá? E muito obrigado por estar compartilhando a live. Espero que vocês estejam gostando, continuem compartilhando, continuem curtindo a live, tá? Não deixa a rolagem parada. E eu vou para uma outra passagem agora. Eu vou abrir a passagem lá em Efésios, tá bom? Vou lá em Efésios agora. Eu vou compartilhar com todos vocês. Efésios capítulo no Efésios capítulo 6, tá bom? Aliás, desculpa, é no Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o versículo até o versículo até o versículo até o versículo 8, até o versículo 9, aliás, tá bom? Boa noite, amigo, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, amém. Você também, toda a sua família, que Deus abençoe a sua vida também, tá? Aqui diz, o título da palavra diz: justificados pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não se foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício a Deus maior. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes sua transladação
alcançou o testemunho do que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, para a qual ordenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jericó, herdeiros, e com ele da mesma promessa. Bom, essa passagem aqui, meus irmãos e amigos, os que estão aí do outro lado, né? Acabei de ler essa passagem sobre a justificação da fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Tipo assim, você vai praticar alguma coisa e você tem que ter certeza daquilo que você tem que ter no coração. Você tem que ter fé e você tem que realmente pela fé entender que todas as coisas Deus foi criando as coisas na nossa vida, foi criando os animais. Por exemplo, a história de Abel e Caim. A história de Abel e Caim foi o seguinte: primeiro, Deus fez com que Abel oferecesse um sacrifício a Deus, que foi um cordeiro. E esse cordeiro, Deus agradou a esse cordeiro que Abel trouxe a Deus. Foi um sacrifício que Abel fez, que foi muito bom para ele, para ele e para Deus também, né? E Deus se agradou desse sacrifício, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Espero que a internet aí esteja boa. Espero que vocês estejam me ouvindo. Esse sacrifício que Abel fez foi um sacrifício assim que Deus mandou sacrificar esse cordeiro. E quando Caim ele viu o sacrifício de Abel, ele ficou com uma ira, assim, ficou com uma raiva tão grande que aí Caim não se agradou do sacrifício de Abel. Então é muito assim que a gente sempre quer fazer um sacrifício. Muita da gente tem pessoas que às vezes tem assim, não gosta do que, não tá feliz com aquilo que a gente vai fazer. Mas isso não importa do que há de acontecer, né? E aí também mesmo depois de você tá dando testemunho dos dons que Deus te deu, você tem que usar esses dons que Deus te deu, né? Não pode deixar dos dons, os talentos que Deus te deu, porque isso aí são importantes para você, são importantes para Deus. E se Deus te deu algo para fazer, faça o talento. Faça do seu jeito, porque Deus não vê, tipo assim, a aparência, ele vê o coração, entendeu? Ele vê o coração para você tá sempre feliz, tá sempre olhando pro alto. Ele vê a tua alma, vê o teu interior.
E assim, né? Que a palavra fé na nossa vida é algo tão pequeno, mas que é algo tão forte na nossa vida que nos ajuda a nos levantar. Às vezes a gente está sempre caído, nós estamos sempre triste por alguma coisa, mas aí quando Deus vai, ele entra lá e ele tipo dá uma injeção de ânimo na gente. E é muito legal quando Deus faz isso com a nossa vida. E ele sempre faz isso para sempre nos operar, nos estar nos abençoando, é, tá sempre nos dizendo: ô filho, tenha fé que eu vou fazer isso por você. Tenha fé que aquilo que você não consegue, eu vou fazer por você. Tenha fé que aquilo que você não alcançou, eu vou alcançar. Deus fala, eu vou alcançar por você. Então é isso, gente. É só vocês ter fé, vocês acreditar, nunca deixar de crer, né? E você sempre tem que procurar agradar a Deus. Agradar que é necessário, que aquele que quiser se aproximar de Deus, que seja galardoador do que os busca, né? E galardoador do que o busca. Aí no versículo 7 também pela fé, Noé divinamente ele foi avisado das coisas que ainda não se via. Ou seja, quando Noé começou a andar com Deus, ele ainda não via muita coisa, mas ele temeu pela salvação, né? Amém? Ele temeu pela salvação. E aí, de repente, Deus falou com Noé para preparar uma arca. A arca representa a presença de Deus. A arca representa a presença de Deus e Deus ele quer nos chamar nessa noite para a sua presença. Você que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado, Deus diz para você, Deus quer chamar você para algo novo, para um caminho novo e que realmente você seja essa pessoa, mesmo estando caído, mesmo estando de qualquer jeito, Deus fala para você assim, ó, eu te amo do jeito que você é, vem a mim porque eu vou te aliviar, vem a mim porque eu vou te dar um fardo leve. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida, né? E aí quando Noé prepara a arca para Deus, né? O Abraão não, Noé, obrigado mãezinha, Deus abençoe. Noé, ele faz a Noé, ele vai à frente do que Deus manda fazer. E pela fé, na verdade o Noé ele foi já herdeiro da justiça, né? Depois dele ter construído a arca, né? Depois dele ter construído a arca, ele foi herdeiro da justiça. E então, herdeiro da justiça e depois da justiça que foi segundo a fé, que é a vossa fé. No versículo 9. Aliás, versículo 8, perdão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. O que quer dizer o versículo 9? Que Deus ele fez uma promessa para Abraão, porque ele estava num lugar que era da família dele, só que Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara para ir para uma terra distante, por um lugar bem distante e só que aí Deus fala primeiro para olhar as estrelas lá de cima, saber onde pode contar e que onde pode contar e que
olha as estrelas, para onde se pode contar. E aí Deus manda Abraão ir junto com a Sara e com toda a sua família. E chegou o Abraão, ele chegou no lugar que nem ele imaginou onde ele poderia chegar. Onde ele poderia chegar e aonde ele poderia estar indo. Obrigado, mãezinha, Deus abençoe. Onde ele poderia estar indo e onde ele poderia estar indo, mas aí o Abraão teve fé, que ele fez uma promessa de ir numa terra alheia. Como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaac e Jacó. Eles foram herdeiro com ele da promessa, né? E no versículo 11 que eu quero ler aqui, só para poder fechar. Obrigado, mãezinha. Pela fé, também a mesma Sara recebeu em virtude de conceder e deu à luz, já fora da verdade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ou seja, Deus prometeu para Sara, que Deus falou com Abraão, que Deus disse para Abraão que Sara iria herdar um filho. Só que aí Abraão respondeu para Deus: Deus, como que o Senhor pode me dar um filho se eu já sou um homem já nascido na velhice? Mas aí Deus fala: eu sou Deus do impossível e faço aquilo que o homem não pode fazer. E aí de repente Sara vai e concede a luz. Deus concede a Sara a luz a Isaac. Dá a luz é porque gera uma promessa. E Isaac foi essa promessa na vida de Abraão e na vida da Sara. Ou seja, meu amigo, você nunca pode perder a fé, nunca pode perder a esperança, porque Ele é a vossa esperança, Ele é a vossa fé e Ele é a vossa vida, a vossa maneira de viver. Então, o que eu quero dizer é que a fé é tudo na nossa vida. Se você realmente quiser buscar a Deus, você tem que ter uma aproximação e você tem que buscar realmente aliás, tem que buscar realmente a presença de Deus se você quer realmente que as coisas melhorem para sua vida e que Deus seja sempre com você por onde quer que você for. Não tenha medo daquilo que você for fazer, daquilo que você for almejar de fazer. Se você fez algum plano e se realmente é da promessa de Deus, aí você diz assim: será que realmente é isso que Deus quer na minha vida? Talvez não seja isso do que Deus quer para a tua vida, mas Deus, ele tem algo que é infinitamente muito maior daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente espera. Muitas das vezes a gente tem que começar a aprender a esperar em Deus, a gente tem que começar a aprender ter um pouco de paciência, como fala lá em Salmo 40, você tem que ter paciência, você tem que ter muita calma, ter sempre esperança de que tudo na vida vai acontecer no momento certo, tá bom? E desde já, essa foi a palavra que eu quis compartilhar hoje com você. Se você tá aí do outro lado que tá sofrendo, que tá numa angústia tão grande, que tá passando por um momento muito delicado na sua vida, Deus é um Deus dos possíveis que pode resolver as causas impossíveis para você. Ele é o Deus que pode estar te visitando nessa noite. Ele pode estar quebrando tudo aquilo que está sendo amarrado. Deus pode desamarrar nessa noite. E desde já eu quero estar orando e intercedendo por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor Pai, por mais essa noite, Pai, que o Senhor tem me dado.
Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor, ó Pai, a vida de cada um, cada pessoa que entrou, Pai, nesta live, Senhor, ó Pai, cada pessoa, Senhor, Pai, que está assistindo essa minha live, meu Deus, Pai, cada palavra que eu compartilhei nessa noite, Pai, que essa palavra, meu Deus, possa edificar, ó Pai, a vida das pessoas, meu Deus, que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Aquele que se afastou, Pai, ou aquele que se encontra afastado, que o Senhor visita, Pai, nesta noite, Pai, nesta hora, neste momento, um drogado, Senhor, ó Pai, aquele que está no vício da droga, da bebida, que a palavra de Deus fala que o Senhor pode libertar, Senhor, Pai, que nós possamos impor as nossas mãos, Senhor, ó Pai, que o Senhor, Pai, vá de encontro, meu Deus, com essa pessoa, Pai, que está perdido. Em nome de Jesus, não deixe essa pessoa, meu Deus, caída, não deixe essa pessoa perecer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dai graça e dai sabedoria, Pai, para essa pessoa, Senhor, que está, Senhor, Pai, sofrendo, Pai, que está com uma causa na justiça, Pai, que não consegue resolver, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ô Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, ó Pai, por mais essa oportunidade, Pai, nesta noite, Senhor, ó Pai, que o Senhor, Pai, através da minha vida, Senhor, Pai, através dessa palavra, Pai, que eu trouxe hoje, muitas vidas, Senhor, Pai, possam ser alcançadas, Senhor, Pai, segundo a tua vontade, Pai, segundo o teu querer, segundo a tua misericórdia, Senhor. No nome de Jesus eu te agradeço e te louvo, Pai, por mais essa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu creio que Deus visitou alguém nessa noite aí que estava perdido no fundo do poço. Você que está aí perdido no fundo do poço, saiba que nessa noite Deus pode te tirar desse poço aí sem fundo, que às vezes está sem esperança de nada. Mas uma coisa eu posso falar para você: Deus é a esperança de todas as coisas e acima de qualquer coisa, tá bom? Desde já quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui abrindo essa live. E o meu muito obrigado a todos vocês por vocês terem compartilhado esta live. Deus possa estar sempre abençoando a noite de vocês. Deus possa estar sempre conduzindo por onde quer que vocês estejam indo. Que Deus, Ele é o vosso escudo, a vossa espada e a vossa... Obrigado, mãe. Deus abençoe. E a vossa justiça. Ele é o vosso galardoador e Ele é o vosso consolador.